Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo para o nosso canal Chat.com Cristo e hoje vamos falar sobre um tema muito interessante sobre a palavra de Deus, que é o que acontece depois da morte com nós. Hoje vamos explicar à luz da palavra da Bíblia, da palavra de Deus, o que acontece, o que ela diz a respeito desse assunto e eu gostaria de estar te convidando para se inscrever. Você que gosta do conteúdo que postamos aqui, do que falamos aqui, se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar e principalmente ativar o sininho de notificação para que toda vez que a gente postar algum conteúdo novo, você ser notificado, tá bom? Caio, vamos lá. Responde aí para nós. O que acontece conosco logo depois da morte, ou seja, logo após passarmos pela morte? Obrigado, Vitor, pela pergunta. Boa noite, pessoal, né? Vamos começar com alguns textos bíblicos, né? O primeiro deles, né, que eu gostaria de ler é a história, né, de um homem chamado Lázaro, né, e um rico, né, que está lá em Lucas 16, do 19 ao 31, né? Eu vou ler aqui rapidamente, né? A partir, é, só para contextualizar, havia um mendigo, né, que ficava na porta do rico, né? O mendigo ele tinha uma condição muito baixa financeiramente, né? E o rico ele ostentava, né? Ele tinha muitas condições. Depois que os dois morreram, fala as situações depois, logo depois da morte, que é o que a gente está estudando aqui. Então vamos ler lá. Lucas 16, a partir do 21. Ele desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-se as feridas, ou seja, essa é a situação do mendigo. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico, e foi sepultado. No inferno, aqui a palavra usada é Hades, estando em tormentos, o rico levantou seus olhos e viu ao longe Abraão, e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo de água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu seus bens durante a vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormento. E além de tudo isso, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Então, aqui fala o quê? Quando o mendigo ele morreu, né? Lázaro, no caso, ele foi para o quê? Para o seio de Abraão. A gente vai ver algumas outras passagens também chamada de paraíso, tá? É que a gente entende como paraíso. E o rico, ele foi para onde? Para o inferno, para o Hades, tá? Então a gente vai explicar que o que acontece depois da morte não é nem a Nova Jerusalém, que vai ser, a gente vai explicar mais para frente, que é o nosso descanso eterno, e nem o Lago de Fogo. É o inferno, né, onde a pessoa já está sendo atormentada esperando o julgamento, e a pessoa também que já foi salva, ela está com Deus, certo? Ela está consciente. Nesses casos aqui, como a gente está vendo aqui nessa história, tanto Lázaro quanto o rico, eles estavam conscientes. Então a pessoa, o que acontece? Ela morre sim, mas ela está consciente para com Deus, ou sendo consolada, ou em sofrimentos, tá? Tem outra passagem também, no caso do ladrão da cruz, tá lá em Lucas, vou ler rapidamente aqui para vocês, né? Lucas capítulo 23, 23, 43. 23, 43. Obrigado, Vitor. Só achando aqui nas anotações, tá? Que fala o seguinte: Então ele disse: Jesus, lembra-se de mim quando vieres no teu reino. Jesus respondeu: Em verdade digo que hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus, quando está lá na cruz, né? E aquele ladrão ele fala, reconhece, né? Jesus, né? Como que ele não merecia estar ali e pede para lembrar quando estiver no reino. Jesus dá essa resposta que hoje estarás comigo no paraíso. Então, ou seja, existe um Señor, paraíso, né?
Além disso, a Quando gente tem vieres a reino, a tupido que me passagem lessi de esta tua. Apocalipse 6, do 9 ao Amen 11, dico tibi que a hodie, gente vai ver in pessoas paradiso mortas, mea ainda moveris. não está na Nova Jerusalém, mas elas estão clamando e elas estão conversando com o Senhor. Então a gente já vê um estado de consciência. Tá? Apocalipse 6, do 9 ao 11, fala o seguinte: Quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingar o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e ele lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos com eles, como eles tinham sido. Ou seja, além deles clamarem, ainda eles receberam uma veste branca e eles tiveram que aguardar. Isso não é estado de uma pessoa que está dormindo. Isso é estado de pessoas que estavam clamando conscientemente, ali aguardando até o quê? Até que se completasse o número dos conservos dos irmãos que iam ser mortos como eles tinham sido, certo? Então, ou seja, eles iriam ter que esperar um tempo, né? Os nossos irmãos que um dia morreram, né, foram mártires aqui, eles teriam que esperar o tempo, ou seja, as pessoas depois que morrem, elas estão conscientes, ou estão sofrendo, ou estão aqui sendo consoladas por Deus, aguardando o juízo final. Obrigado pela resposta, Caio. Eu estava pensando aqui sobre esse estado de consciência após morte. Eu me lembrei da passagem de Estevão, em Atos 7, no final do Atos 7, quando ele está sendo apedrejado, porque está quase morto, ele vê o Senhor Deus Pai e Jesus Filho, Jesus, né? Jesus Cristo à sua destra, né? Muito interessante essa passagem também. Mais uma pergunta, Caio. O salvo vai para onde quando ele morre? E o perdido? O salvo, a pessoa que está em Cristo, que nasceu de novo, né? Que nasceu da água do Espírito. E o perdido, aquela pessoa que não aceitou a Cristo, que rejeitou a ele. Então, o salvo, quando ele morre, né? Ele vai, né, que eu falei, ou para o seio de Abraão, que a gente chama de paraíso, mas ele vai para um lugar depois do julgamento. Todos nós, pessoal, vamos passar pelo tribunal de Cristo. Todos. Não vai ter nenhuma pessoa que não vai passar pelo tribunal de Cristo. E esse tribunal vai ser o julgamento final. Vai ser no final dos tempos, o Senhor vai julgar a todos. Aqueles que estão salvos em Cristo, né, eles vão para o melhor lugar possível. Eles vão ter o quê? A vida eterna. Apocalipse 21, 11. Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar a ele. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o Hades, lembra que a gente falou do Hades lá do inferno? Entregaram os mortos que nele havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Aqueles cujo nome não foram encontrados no livro da vida foram lançados no lago de fogo. Ou seja, todo mundo vai ser julgado, e aqueles que vão ser julgados de acordo com as suas atitudes, e aqueles que não estão encontrados no livro da vida, não nasceram de novo, não foram batizados, não nasceram da água e do Espírito, não têm o Senhor Jesus, o que acontece? Eles não estão no livro da vida. Então, o que acontece? Eles vão ser julgados aqui, vão ser julgados conforme as suas atitudes. Deus, ele é justo. Ele não vai condenar ninguém por algo que a pessoa não fez. Ele vai condenar segundo as atitudes. Só que tem uma boa notícia. Aqueles que forem encontrados no livro da vida, eles vão ser salvos, né? E aí eles vão para esse lugar aqui, ó. Apocalipse 21, do 1 ao 4. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia:
Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos, ou seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: Estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: Escreva isso, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vai ter o que? Um novo céu e uma nova terra. Tudo novo. Tudo absolutamente novo. Onde não vai ter mais morte, onde não vai ter mais choro, onde não vai ter mais nenhuma tristeza. Nós vamos estar com Deus, habitar com Deus. Então, todos aqueles que o seu nome está escrito no livro da vida, o que prometeu? Todos nós vamos ser julgados pelas nossas atitudes, mas aqueles que estiver com o nome do livro da vida vão desfrutar o que depois do julgamento? A nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra. Os mortos hoje eles estão esperando isso, porque esse novo céu e a nova terra ainda não existe. Mas essa é a nossa grande esperança, o destino final. Infelizmente, aquelas pessoas que não se forem encontradas no livro da vida vão encarar a segunda morte, né? Que é o lago de fogo eterno. Mas Deus quer que todos sejam salvos. Então, se você quiser ser salvo, Deus não faz acepção de pessoas. Deus está chamando para que venhamos todos fazer parte dessa nova Jerusalém. Lá no futuro está todo mundo junto nessa nova Jerusalém. Está com o nosso nome escrito no livro da vida. Amém, amém. Essa é a nossa esperança, a nossa viva esperança, né? Uhum. Estar um dia para sempre com Ele. Cara, última pergunta. Todos morreram? Todos passam pela morte? Ou houve pessoas neste mundo que não morreram, que não passaram pela morte, como todo ser humano passa? Obrigado, Victor. Sim, é bom a gente falar dessas exceções também, né, de pessoas que não passaram. A regra, né, igual você falou, é Gênesis 3,19, quando o Senhor está falando para Adão: No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois ela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. Então, nós somos pó. Então, é o natural do ser humano todos nós morrermos, né, fisicamente, né? A não ser que Cristo volte, né? Mas existem exceções. A primeira que aparece é Enoque. Gênesis 5:24 fala o seguinte: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Então, mesmo no Antigo Testamento, tinha pessoas que já foi levado direto para Deus, né? Elas não passaram por essa morte. E o outro caso, né? A gente só tem 2 casos na Bíblia disso, é o profeta Elias. Segunda Reis 2:3. Os discípulos do profeta que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe perguntaram: Você sabia que hoje o Senhor levará o seu mestre, elevando-o por sobre a sua cabeça? Ele respondeu: Sim, também eu já sei, mas não digam nada. Aí lá no versículo 11, né, Segunda Reis 2:11, fala o seguinte: Enquanto iam caminhando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então a gente já tem nessas passagens aqui pessoas que não passaram pela morte, né? E uma coisa que é interessante é que essas pessoas, né? O que acontece? Quando a gente vai ter lá no Monte da Transfiguração, a gente vê que Elias, por exemplo, aparece para conversar com Jesus juntamente com Moisés, tá? Então a gente vê que, além de Elias ter sido levado para o céu, ele aparece com Moisés, ele aparece juntamente com Moisés para conversar com Jesus. Vamos lembrar, pessoal, Moisés morreu, tá? No último capítulo de Deuteronômio, o Senhor fala que o Senhor próprio sepultou. Na verdade, Moisés, nunca acharam o Elias, corpo que de lindo é ver Moisés. vocês O aqui. corpo de Sim, Moisés Senhor. permanece É um desaparecido, privilégio né? estar à vossa Porque o presença. Senhor escondeu. Então, a gente vê que uma pessoa que morreu, que no caso que foi Moisés e Elias, que não morreu, que foi arrebatado, elas aparecem ali para Jesus. Então, isso é um ponto mais forte ainda a gente vendo esses casos, de que as pessoas estão com consciência diante de Deus.
as pessoas estão esperando. Tanto Elias, né, que não morreu, quanto Moisés que morreu. Então, é interessante a gente falar desses casos também, que é mais um ponto que comprova aquilo que a gente está falando aqui. Obrigado pela resposta, Caio. Esse foi o nosso vídeo onde procuramos abordar à luz da Bíblia o que ela diz sobre o que acontece com o nosso corpo, conosco depois da morte. Vimos, através dessas passagens que o Caio citou, que não entramos em estado de dormência, não ficamos dormindo depois que morremos. Tampouco somos aniquilados, como muitos grupos religiosos dizem. Temos um estado de consciência pós-morte, e aqueles que estão em Cristo estão, como o Caio falou, no seio de Abraão, estão com Cristo, né? Estão aguardando a vinda dele, a ressurreição, e os que estão sem Cristo foram para o Hades, ou seja, o tormento eterno. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais. Até mais.